Boa noite! Good night. Hoje vocês viram que o Mateus e a Lala não estão aqui, amanhã eles vão casar, glória a Deus! You see that Mateus and Lala are not here today. They're getting married tomorrow. Estamos muito felizes porque casamento é plano de Deus, amém? We're super happy because the wedding is the plan of God. Família é plano de Deus, amém? Family is the plan of God. As meninas e os meninos vão todos casar, amém? All the girls and the boys are gonna E get ter married muitos filhos, amém? and have a bunch of kids. Amen. Nessa hora ninguém fala amém, só eu. No one says amen except for me. É. Hoje nós vamos com a nossa terceira pregação sobre o tema Tu me amas? Today we're going to be continuing the same theme, the third message of Do You Love Me? Primeiro a trazer essa palavra, essa mensagem foi o Silvio. The first person to bring this message was Silvio. Semana passada o Leandro. Last week was Leandro. E hoje sou eu. And today it's me. E isso a gente fez propositalmente para vocês, para nós todos percebermos como a palavra de Deus é viva. And we did this on purpose so that you guys can all see how the Word of God is alive. E como que 3 pessoas podem pregar a mesma mensagem de 3 formas diferentes. And how 3 different people can preach the same word in 3 different ways. Não é assim o evangelho? Isn't that the gospel? Mateus, Marcos, Lucas e João? Matthew, Mark, Luke and John. A mesma história por 4 perspectivas, não é? The same story in 4 perspectives. E hoje mais uma vez a pergunta é: And today, once again, the question is, Tu me amas? do you love me? Abra sua Bíblia em João 21. Nicolas, em inglês, por gentileza. Open your Bible in John 21. It's going to be up here in English. She's E going to read it in eu não Portuguese. vou cansar de pedir para vocês, tragam as Bíblias de papel e comprem Bíblias de papel. Amém? Isso aí, I'm not going to get Nicolas. tired of telling you guys to bring a paper Bible or buy a paper Bible. Infelizmente, os celulares, o meu, de vocês, fica recebendo notificação e o nosso dedinho é rápido. Unfortunately, our phones, we get notifications and our fingers really fast to go on to other things. João 21. John 21. (14) vai ser, tá, Nicolas? No, 1 to 14. João 21, 14. It's okay. I lied. He got it. Aqui, Jesus já havia morrido, já havia sido crucificado. Here, Jesus had already died. E He was already ressuscitado. crucified. He had already died, was crucified, and he was resurrected. E quando a gente entra nesse verso 14, And when we go to verse 14, Pedro e outros discípulos estavam pescando. Pedro and Peter, Peter. Peter and the other disciples. Sorry, my bad. Peter and the other disciples were fishing. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler tudo em português e você, and if you don't speak Portuguese, you just read, okay? Thank you. João 21, 14. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. 17. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Amém? Amen. Senhor, eu te peço que essa palavra Lord, I thank you
that this word, I ask that this word encontre guarida em nossos corações, may Pai. find a place in our hearts. Espírito Santo, eis-nos aqui. Holy Spirit, have us here. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Amém. Amen. Pedro. Peter. É tão fácil eu e você esquecermos que todos os discípulos de Jesus, tanto homens quanto mulheres, eram seres humanos como eu e você. It's really easy for us to forget that all the disciples of Jesus, male or female, were human beings just like me and you. É tão fácil eu e você nos colocarmos num lugar de eu jamais poderia responder o chamado como eles fizeram. It's so easy to read the Bible and think, I would never do what they're doing. Porque às vezes a gente coloca eles como, meu Deus, eles são semideuses. Sometimes we put them on a place where it's like, oh my goodness, they're semi-gods. E para muitos de nós isso não passa da síndrome do impostor. And for a lot of us, this is what we call imposter syndrome. Você já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar da síndrome do Who impostor? has heard of imposter syndrome? Sabe o que é isso? É quando a gente se acha incapaz e a gente se sabota. Nós nos sabotamos. It's when we don't think we're capable and we self-sabotage. No seminário, In seminar, todos os bons professores no primeiro dia de aula, every good teacher on the first day of class, eles falavam assim: they would say, tá tudo bem it's okay se você acha que você está aqui enganando todo mundo, if you think you're here fooling everybody, que você não é digno de estar aqui, that you're not worthy of being here, que todo mundo aqui sabe muito mais que você e que você está aqui por um acaso. that everyone here knows a lot more than you and that you're here just because. Isso é a síndrome do impostor. That's imposter syndrome. Mas para muitos de nós, But for a lot of us, felizmente ou infelizmente, unfortunately or a gente fortunately, acha que a gente não pode responder o chamado de Jesus como Pedro e os outros discípulos. we think that we can't listen to the call that Jesus called us for. Answer the call that Jesus called us to, Porque a gente está fazendo o mínimo. because we're doing the minimum. E a gente está muito bem fazendo o mínimo. And we feel really good doing the minimum. É o que a gente chama de crente morno. It's what we call a lukewarm Christian. Sabe o que é o crente morno? You know what a lukewarm Christian Ele fala is? que ama They Jesus, say they love Jesus, ele vai na igreja, they go to church, ele dizima, ele oferta, they do tithes and offerings, mas é isso. but that's it. Ele não sai da zona de conforto, não sai daquilo que te deixa seguro. They don't leave their comfort zone, what makes them feel secure. O controle da vida dele está com ele. The control of their own life is with them. Ele dá parte do seu dinheiro. They give a part of their money. Eu não estou falando aqui que a gente tem que dar tudo para a igreja, I'm not saying we have to give everything to the church, mas tudo que a gente tem que pertencer a Jesus. but everything that we have needs to belong to Jesus. Entende a diferença? Do you see the difference? A maioria do crente morno, The majority of lukewarm Christians, ele se sente bem, sabe por quê? they feel good. You know why? Porque ele se compara com o mundo. Because they compare themselves to the world. Ele fala assim: They say, eu não faço assim tudo que aquele pastor, aquele líder faz, mas eu também não sou tão errado assim, igual aquela atriz lá que dançou lá com o cavalo lá no cio para as crianças. Também não sou assim. they think, oh, well, I'm not exactly how the pastor describes Vocês all viram these esse people. vídeo do Brasil? Do cavalo? Gente, os tempos são maus. Os tempos são maus. Então, o crente morno, ele se convence de que ele é um bom crente porque a comparação dele não é com Jesus. The lukewarm Christian, O consolo deles é se comparar com o mundo. they compare themselves with the world, not with what Jesus says. Mas Jesus, ele fala, ele é claro, pegue a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. But Jesus is clear. Pick up your cross, deny yourself, and walk with me. Mas a maioria dos crentes, But the majority of Christians hoje, nos Today, Estados Unidos, in the United States eles são crentes mornos. are lukewarm Christians. Sabe como é que é um crente morno, jovem? You know what a teenager that's a lukewarm Christian is? Eu vou casar, I'm going to get married.
Mas só quando eu puder alugar uma casa boa e tiver um carro bom. But only when I can have a nice house and a nice car. Ele não está disposto a sacrificar o estilo de vida que ele tem por causa dos pais que já trabalham há muitos anos para obedecer o Senhor. They're not willing to sacrifice anything. The lifestyle. Their lifestyle. Eles querem continuar. They want to continue. Mas Jesus, é claro, não tem namoro na Bíblia. But Jesus is clear, there's no dating in the Bible. Tá namorando é para Are casar. you dating is to marry? You heard her. A Rafa não está aqui. Aí, o crente morno, não, essa parte. Agora, deixa eu te falar uma And then the coisa. lukewarm Christian says, Quando no, você not lê a about this. Bíblia, você acha que ela está radical demais, ou você é que está mole. When you read the Bible and you think it's too radical, or is it you? A Bíblia não vai mudar, nem tem que mudar e nunca vai mudar. The Bible is not gonna change, Nós and nos it's not adaptamos going to à change. Bíblia. We adapt O to the crente Bible. morno, ele quer fazer, sabe o quê? Ele quer que Jesus se adeque à vida The dele. lukewarm Christian wants that Jesus adapts to their life. Mas não é assim, nós nos But it's not adaptamos like a that. Deus. E We vale a adapt to God, pena. and it's worth it. Outra coisa que o crente morno faz. Another thing that a lukewarm Christian does. Filho, Kids, deixa eu aproveitar primeiro. Aproveitar o quê? let me live my life first. What do you mean? Você sabe que eu falo isso fora daqui, ou não falo? Vocês me denunciam agora. Eu falo isso para vocês I pessoalmente say ou não this to you falo? guys personally. Tem que ter filho. You have to have kids. É ordenança. It's an order Casar e multiplicai-vos. to get married and multiply. Tem que ir para a faculdade? Amém, glória a Deus. Se Deus está te chamando para If God is medicina, calling you vai ser to uma medicine, bênção na Go be a faculdade. blessing in your college. Não namora. Don't date. Nem beija na boca, não Don't abraça, even kiss, nada. don't hug, nothing. Nada. Nothing. Né, Lisier? Right? Fala com a Lisier depois. Lisier é mais brava que eu. Ask Lizzie afterwards. Mas se namora, é para casar. But if you're dating, it's to marry. Se casa, If you're married, babies. baby, They're blessing. é bênção. De Gênesis, Apocalipse. From Genesis to Revelation. Sabe o que Deus fala de bebê? You know what God says about babies? Oh. Oh. E Deus olhou para Sara And God looked at Sarah e abençoou com o and filho. blessed her with a child. Gente, o tempo inteiro, o filho é The bênção. whole time, children are a blessing. Sabe por que vocês não querem ter You filho? know why you don't want to have kids? Sabe por que vocês não querem ter 5, You 6, know why you 7, don't 8 have filhos? 5, 6, 7, 8 kids? Porque o mundo fala que é difícil, Because the world says it's hard, que that cansa, it's tiring, que gasta muito dinheiro. that they waste a lot of money. Mas tudo isso é egoísmo nosso, porque a gente All quer of that continuar is- viajando de avião, aí is na hora que a selfish gente of pensa, us. como que eu vou pagar 8 passagens? Não paga. Vai acampar. Because we think about when we want to go on vacation. Don't go. Go camping, É ou não é, right? Marcelinho? Ele que falou dinheiro. É isso, You got that. Marcelinho. Ah, mas como é que eu vou pagar a faculdade Oh, pro but meu how am I gonna filho? pay for college? Meu filho, Jesus que lute. That's God's Se job. Jesus quer que ele vá para a faculdade, Jesus vai prover. If Jesus wants them to go to college, Tá vendo Jesus is going to controle? A provide. gente quer ter controle de We wanna have tudo. control of everything. Confia, nós confiamos em Deus, a gente Trust fala que God. confia para We say we Deus. trust God. Mas a gente é incapaz, But we're muitas incapable vezes, de a lot of sair the time 2 horas mais cedo do To trabalho leave 2 hours earlier para from cumprir o work compromisso que a gente fez com Jesus. to fulfill what we promised God. A gente tem que viver o que o Leandro pregou semana We need to passada. live O what que o Silvio Leandro falou há preached 2 last semanas week, atrás. What Silvio said 2 weeks ago. Radicalmente Radically. para Jesus. É For só para Jesus. isso que a gente foi feito. That's the only reason we were made. E quando a gente lê And when we esse read, João 21 e quando Jesus John pergunta 21, 3 vezes para and Pedro, when God asked Peter 3 times, talvez a gente até levado por nossa mente carnal a ficar com dó de Pedro. we probably feel bad for Peter. Porque lá fala que Pedro ficou magoado. Because it says that Peter was hurt. Mas Jesus está restaurando Pedro. But Jesus is restoring Peter. Ele está ressignificando as emoções de Pedro. He's giving a new significance to his feelings. Sabe por quê? You know why?
Porque Pedro tinha negado Jesus. because he had denied Jesus. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque quando Jesus, e Jesus é Deus, pergunta para Pedro, tu me amas? I want to call your attention because when Jesus asked Peter, do you love me? Pedro já tinha vivido coisas maravilhosas Peter- com Jesus. Peter had already lived all these wonderful things with Jesus. Como muitos de nós. Like a lot of us. Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Peter was the first disciple to be called. Ele fazia parte do círculo íntimo de He was Jesus. part of Jesus' closest friends. Ele era parte da coluna do colégio apostólico. O apóstolo Paulo chamava ele assim, junto com Pedro, Tiago e João. Ele estava no Monte da Transfiguração. He was in the Mount Transfiguration. Ele andou sobre as águas. He walked on water. Um dos primeiros milagres de Jesus foi curando a sogra dele dentro da casa One dele. of the first miracles of Jesus was healing his mother-in-law in his house, in her house. E Pedro amava muito And Jesus. Peter really loved Jesus, Como eu e você. like me and you, Mas também como muitos de nós. but like us. Pedro era cheio dele mesmo. Peter was full of himself. Ele confiava muito em suas próprias He habilidades. trusted a lot in his own capabilities. Tu me amas? Do you love me? Jesus pergunta para a gente. Jesus asks us, Tu me amas? do you love me? E o que eu e você fazemos muitas And what vezes, me and you do a sometimes, gente começa a conversar com ele we assim. start to talk to him. Sim, eu te amo, mas já que a gente está aqui conversando, eu e você, então Yes. vamos falar sobre os próximos meses. Yes, I love you, but while we're here, me and you, let's talk about the next couple months. Estou mudando para os Estados Unidos agora. Aí, Senhor, eu preciso de um lugar bacana para ficar. Já arrumo uns amigos, uma igreja boa. Eu também, se possível, quero um carro. So I'm going Então, to the Senhor, esse é o plano para os próximos meses. So I'm going to the U.S. I need a cool car. I need a cool church. I need friends. I need everyone to be nice. Não. Peça a Deus que abençoe os seus planos Ask God to bless your plans, e eles darão certo. and everything will go right. E tá tudo bem And that's a okay. gente orar. Us pray, O que não tá tudo bem, because it's okay. o que não está tudo bem, What is é a not gente okay se frustrar, is us get frustrated, irritado, irritated quando as coisas não acontecem como nós when things planejamos. don't happen the way we planned. E aí a gente age igual uma criança de 5 anos. And then we act like a 5-year-old kid. Hoje o Cristiano estava extremamente cansado. Today, Chris was extremely tired. Chris Quando eu is her son. peguei ele... obrigada. Chris is her son. Quando eu peguei ele e o Benny no school bus hoje, o When I Cris estava got- dormindo. When I got Chris and Benny from the school bus today, Chris was already sleeping. Aí ele estava com aquela cara de sono, sexta-feira, And he had segunda that- semana, He você had sabe. that tired face leaving the bus, second week of school already. Vocês sabem que o ônibus leva ele 6:30 da manhã, You know, the coitado. bus gets him at 6:30 a.m. Eu falei, Cris, o que aconteceu com seu rosto? Estava todo marcado I assim. said, Chris, what happened to your face? It was all marked because he had just fell asleep. Eu não quero conversar e Says- eu não quero que você me pergunte mais nada. He said, I don't want to talk and I don't want you to ask me anything else. Eu, muito sábia, Me, being wise, entendendo o contexto, I understood the que ele context. tem 4 He's anos, 4 years old. segunda semana de escola, Second week of school. It's a sexta-feira. Friday. Falei, tudo bem, meu I amor, said, vamos "It's pro okay, carro. honey, let's E ele go to olhou the pra car." mim, me abraçou, And he looked bravo at me, he hugged ainda, me. He was still mad. entrou no carro. Got in the car. Na hora que eu peguei no volante, When I got on the wheel, ele falou assim, você entendeu que não é pra me perguntar mais nada, he né? said, you understood that you're not supposed to ask me Porque anything ele sabe again, que na hora right? que eu entro no carro, eu quero saber, e aí, como é que foi a escola? Because O he que knows você as soon as he gets in aprendeu? the car, I start to ask, hey, how was school? What are you learning? Mas ele tem 4 But he's anos. 4 years old. Ele não tem controle ainda das He emoções doesn't de have tudo. control over his emotions. Eu e você, a gente precisa ter. We need to have it, Principalmente quando as coisas não estão do jeito que a gente quer. especially when things are not going in our favor or the way we want it. Precisamos de mais Jesus. We need more Jesus. Precisamos mais desse fogo de fazer tudo por Jesus. We need more of that fire to do everything for Jesus. Quem está aqui no high school que vai fazer o Jesus Club? Who's Cadê here as in high meninas school do and gonna Jesus do Club? Jesus Club? Você está no high school? Vai You're in abrir high Jesus school, Club. Open a Jesus Club.
Tá no college? Are you in college? Vai abrir o Jesus Club. Open a Jesus Club. Tá trabalhando? Are you working? Vai ser luz do mundo e sal da terra. Go be light of the world, salt of the earth. Amém? Amen? Mateus 26:57. Matthew 26:57. Eu quero mostrar para vocês I'm Pedro going to show you guys Peter negando Jesus. denying Jesus. Mateus 26:57. Matthew 26:57. É Bíblia, né, pessoal? It's the Bible. 57, I'm going to read in Portuguese and you read in English if you don't speak Portuguese. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro, presta atenção, 58. Pay attention to 58. Pedro o seguia de longe, Peter followed him at a distance até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Agora a gente vai pular para o 67. Now we're going Nicholas. to go to 67. E aqui vai começar o que estava acontecendo com Jesus, né? And here is going to start to talk about what started to happen Ele with estava Jesus. sendo interrogado, ele estava sendo acusado, ele estava sendo espancado. He was being interrogated, he was being hit. 67. 67. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que bateu em você? 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. 3 anos andando com Jesus. 3 years he was walking with Jesus. Ele jurou. He- Não sei de quem He está falando, não. denied it again with an oath. He said, no, I don't know this man. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar. Gente, esse é Pedro. This is Peter, Ser humano como eu e você. being a human just like me and you. Não conheço esse homem. I don't know this man. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: The first question I have for you is, você seria reconhecido como um seguidor de Jesus? would you be recognized as a follower of Jesus Numa multidão como essa, in a multitude of people like this one? será que as pessoas olhariam para mim, para você e falariam: ali tem um cristão? Would people look at me and at you and say, there's a Christian here? Pelo modo de vestir, pelo modo de falar, From pelo the modo way- de agir. From the way you talk, to the way you dress, to the way you speak. Será que na sua escola, no corredor da sua escola, alguém que está angustiado poderia olhar para você e falar assim: ali tem uma pessoa que eu poderia me abrir? Was there someone at your school that is really upset and they can look at you and say, no, there's a Christian? A segunda pergunta: The second question is, será que você tem negado Jesus have you been denying Jesus por onde você vai? wherever you go? Disfarçando até o jeito de falar? Changing the way that you speak? Falando palavrão? Swearing?
para ser legal com a galera, to be cool, entrando em assuntos getting into conversations que você nem concorda de verdade, mas você vai falar que você é pro-choice. that you don't even agree with, but you're going to say you're pro-choice, Só para não perder amigo na escola? just to not lose friends at school. Será que eu e você, como Pedro, What if me and you, like Peter, estamos negando Jesus are denying Jesus quando a gente está com a multidão? when we're with the multitude? A verdade é que muitos de nós, a gente vai passar por essa vida inteira The truth is that many of us will go through this life sem ter a oportunidade de ir no Monte da Transfiguração, without experiencing the Mount of Transfiguration, sem andar pelas águas. without walking on water. Mas a verdade é que todos nós But the truth is that all of us vamos ter a oportunidade de negar Jesus. will have an opportunity to deny Jesus. Se já não tivemos, If we haven't already had that, se não estamos fazendo agora. if we are not doing it now. Naquela tarde, Jesus estava quebrado, humilhado. That afternoon, Jesus was broken and humiliated. Pedro nega o conhecer. Peter denies knowing O him. galo canta. The rooster crows. E quando Jesus olha para Pedro, And when Jesus looks at Peter, ele lembra. he remembers. Lucas 22:31. Luke 23:31. 22:31. Nós estamos indo de trás para frente, vocês estão percebendo? We're going from back to front. Have you noticed? Então nós começamos com Jesus perguntando para Pedro: "Tu me amas, Pedro?" So we started with Jesus asking Peter, "Do you love me?" Depois nós vimos Pedro negando Jesus 3 Then we vezes, see Peter denying Jesus 3 times. que foi antes da pergunta. That was before the question. E agora o que aconteceu antes dele negar Jesus? And now what happened before he denied Jesus? Lucas 22:31. Luke 22:31. Isso aqui foi na Santa Ceia. This was during the Holy Supper. Nós já aprendemos We already learned que a última Páscoa that the last Easter se tornou a Santa Ceia. turned into the Lord's Supper. Sorry. Disse também o Senhor: Simão, Simão, acorda, meu filho, se liga. Wake up. E eu acho engraçado o jeito que está escrito. Disse também o Senhor: Simão, Simão. Tipo assim, Simão se achava. Quem já viu The Chosen? Who's seen the chosen? Vocês já viram Pedro lá, I've already seen Peter there, não é? right? Simão, Simão, você está aí. Simon. Porque, sabe por quê? É interessante que Jesus tinha acabado de falar assim: alguém aqui vai me trair. It's funny because Jesus was just saying, someone here is going to betray me. Mas ele fala para João quem é, porque João está sentado perto de Jesus. But he tells John who it is because John is sitting next to Jesus. E eu acho essa mensagem tão And linda. I think that message is Vocês beautiful. já pararam para pensar nisso? Have you stopped to think about Que it? João estava sentado perto de That Jesus, John was sitting next to Jesus, não porque ele queria ouvir as fofocas, not because he wanted to hear all the gossip, mas porque ele amava Jesus. but because he loved Jesus. E como ele amava Jesus, sentava perto de And like he Jesus, loved Jesus and sat Jesus next to Jesus, compartilhava as coisas íntimas com Jesus João. shared the intimate Quer things with ouvir o John. que o céu está falando de você? I want to hear what the Fica heavens perto are de saying about you. Jesus. Be near Jesus. Sempre, o tempo inteiro. Always, all the time. E aí ele olha e fala assim: Simão, Simão, He says, Simon, Simon, eis que Satanás vos pediu para se ir andar como trigo. 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando converter, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: olha a resposta de Pedro, hein? look at the response of Peter. Jesus acabou de falar: Satanás me pediu para tratar com você. Você vai passar na prova. Jesus just said that Satan had asked him to Pedro let him go through responde trials. assim: Peter tô responds, pronto I'm ready a ir contigo até a prisão e a to go with morte. you to prison and to death. Imagina a cara de Jesus. I imagine the face Jesus had. Uhum, Like, okay, sei. I know. Mas ele lhe disse: But he said,
Pedro, Peter, não cantará o galo antes que 3 vezes tu negues que me conhece. the rooster will not crow today before you deny me 3 times that you know me. Põe Marcos 14. Em Marcos 14, In Mark 14, 29, 29, Pedro fala assim, é só o autor diferente, a mesma same situação. story, same situation, just a different author. This is what Peter says. Pedro chegou para Jesus e falou assim, Peter said to Jesus, ainda que todos even te if abandonem, everyone denies you, eu não te abandonarei. I will not abandon you. Aham. Aí Jesus falou, And then Jesus said, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. 31. 31. Mas Pedro insistia ainda mais. But Peter insisted, Mesmo que eu precise que eu morra contigo, even if I have to die with you, nunca I will never te negarei. disown you. Eu imagino Jesus que já sabia o que ia acontecer. I imagine Jesus, who already knew what was going to happen. Pedro falou isso na cara de Jesus. Peter really said that in Jesus' face. Quantas vezes eu e você já oramos? Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui. How many times have we prayed, God, send me? Como é que é aquela música? Eu não vou cantar, prometo, mas é aquela música. Tem uma música em inglês que fala assim: aonde você me mandar, eu vou. Enfim, I can't a sing gente either. canta, né? So we sing. Aí a gente vai e marca treinamento, né? And Jesus we Club, go né? and make a Aí training, chega lá na Jesus escola. Club. And we get to school. Ah, mas Eh, será? but Ah, mas ano que vem, né? Ainda but sou next year- freshman. Tô aprendendo os next termos year, aí, ó. I'm only a freshman. I'm still learning things. É. Se eu tiver que morrer contigo. Even if I have to die with you. Depois estava lá ele. Não tem a menor ideia de quem que é. Lembra do que eu falo com vocês? Remember what I tell you guys? Satanás só tenta crente. Satan only tempts believers. Porque quem não é crente, ele domina, ele governa. Because whoever's not a believer, he controls. Queira você, queira não. Se eu e você, a gente tem Jesus, ele tenta. If me and you, we have Jesus, then he tries. E se eu e você que amamos Jesus, que estamos And firmes, if me and you, who love Jesus and we're faithful, começar a ficar sentando com o soldado que está escarnecendo we Jesus, start to sit with the soldiers who are hitting Jesus. começar a ficar andando com o povo que está crucificando We Jesus, start to walk with the people who are crucifying Jesus. nós vamos fazer a mesma coisa, a gente vai cair. We're going to do the same thing. We're going Não to fall. brinque. Você lembra? Quem Don't lembra play. o ano passado, o Felipe Borges no Summer Camp, ele falou: não fique sempre no limite. Tem crente que fica ali, ó, sempre no limite. Who remembers in summer camp last year, Felipe said, Vocês lembram don't disso? walk on the line. Dele Don't falando stand on the disso? line of sin. Como é perigoso a gente estar sempre assim, não, eu tô no controle. He said Só mais uma vez, é permitido. Afinal de contas, é permitido. Tô falando de maconha. Só mais uma vez. Eu tenho controle disso. Não, eu vou beber só mais um pouquinho, porque não, eu tô no controle No, I'm disso. only going to drink a little bit because I'm under control. A gente pode cair We tão can profundamente So deeply por causa dessa nossa because autoconfiança. of our believing in ourselves so much. O Senhor avisa Pedro. The Lord tells Peter, warns Peter. Ele ora por Pedro. He prays for Peter. E ele olha para Pedro depois do acontecido. And he looks at Peter after, Veja que after quando what Jesus fala com Pedro, ele não fala assim: olha, Pedro, Satanás veio até a mim happened. Know how Jesus doesn't say, oh, Satan came to me e pediu para te cirandar, ele pediu para você passar na prova. and asked for you to go through trials. Jesus não fala assim, não, Satanás. Jesus doesn't say, no, Satan. Com Pedro, não. Not with Peter. O que ele fala? What does he say? Eu orei para que você tenha fé. I prayed for that so that you can have faith. E não aconteça igual aconteceu com Judas. And for what happened with Judas to not happen. Satanás vai, presta atenção nisso, Pay attention to this. até onde Deus deixa ele ir. Satan only goes until where God lets him go. Ele não vai além. Lembra da história de Jó? He doesn't go farther. Remember Job?
Esses cartoons que vocês ficam vendo aí, que a gente vê no inferno, os diabinhos andando de um lado para o outro, como se eles estivessem mandando no inferno. These little cartoons that we see of little devils running hell. Gente, o inferno foi feito para eles. Hell was made for them. Eles vão sofrer no They're inferno. gonna suffer in hell. Isso já está definido. That's already defined. Satanás não manda em nada no Satan inferno. doesn't run anything in E hell. tudo que ele faz na terra, And everything he does here on earth, Deus sabe o limite de até quando ele pode God tocar. knows the limit. O Senhor usou Satanás para quebrar a autoconfiança de Pedro. The Lord used Satan to break the self-confidence that was caused by Peter. Mas a mão controladora do Senhor estava ali. But the controlling hand of the Lord was there. Mas ele queria quebrar Pedro, falar: Pedro, But he sua wanted to- dependência está em mim. But he wanted to break Peter and say, Peter, your dependence is on me. E eu tenho certeza que no dia de And I'm Pentecostes, sure that on the day of the Pentecostal, quando Pedro já restaurado, when Peter is restored, pregou e 3.000 almas foram he salvas, preached and 3,000 lives were saved. Satanás arrependeu de não ter deixado Pedro em Satan paz. was, he Repent. repented. Yeah. Porque se não fosse essa experiência amarga de Pedro, Because if it wasn't this bitter experience that Peter had, ele não teria se transformado o homem que ele se he tornou. would have never turned into the Se man não that he fosse was. esses problemas que eu e você passamos, nós não nos tornamos os homens e mulheres que Deus precisa que a gente se torne. If we didn't go through the problems that we go through, then we would never be the man or woman that Jesus wants us to be. Pedro, Peter, em vez de falar, eu tô pronto, instead of saying, I'm ready, ele tinha que ter falado, Senhor, he should have said, Lord, me guarda, keep me, me protege, help me me, dê força, give me strength, me ajude contra Satanás. help me against Satan. Mas ele era muito autoconfiante. But he was really self-confident. Pedro tinha que ter ficado perto de Jesus. He should have been closer to Jesus. Lembra do que a gente leu em Mateus 26? Remember what we read in Matthew 26? Mateus 26, 57. Matthew 26, 57. Quando Jesus estava no tribunal. When Jesus was in the high court. 58, aliás. 58. Pedro seguiu de longe e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Primeiro, ele declara que estava pronto para morrer, mesmo depois de ter sido avisado por Jesus. First, he declares that he was ready to die, although the Lord had told him that Depois, Satan no wanted to jardim attack do him. Getsêmen, quando Jesus suava gotas de sangue, ele dorme. Depois, ele briga, ele corta a orelha de Malco, He cuts off Malchus' ear quando ele devia estar quieto. when he should have been quiet. Depois, ele fica longe And then he stays far, e senta And ao sits lado dos inimigos de next to Jesus. the enemies of Jesus. Lá estava ele. Não é à toa que Satanás estava mais forte que Pedro. No wonder that Satan was stronger than Peter. Pedro não era hipócrita. Peter isn't a hypocrite. Foi a sua autoconfiança It was his self-confidence que fez ele negar Jesus 3 vezes. that made him deny Jesus 3 times. Jesus olhou para ele. Põe para mim Lucas 22, Jesus looked at him. 60. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? Who has already seen the Passion of Christ? Se você não assistiu, assista. If you haven't watched it yet, make sure to watch it. Tira a criança que estiver perto, seu irmão, sua irmã, e Take away any assista. kids that are around and just watch Se é it. muito pequeno, porque os meus filhos de 5 e 6 já assistiram. My kids have already watched it. Aquilo, eu imagino que é ainda, não é nem a realidade ainda. I imagine that that's not even a reality. Imagina Jesus Imagine Jesus sangrando, bleeding, todo machucado, fully hurt, espancado, spanked, humilhado. humiliated. Quando o galo canta, When the rooster crows, ele olha para Pedro. he looks at Peter. Ao negar Jesus pela terceira After vez, denying Jesus the 3rd time, é o olhar de it's Jesus the look of Jesus para Pedro. to Peter.
que faz ele se arrepender that imediatamente, makes him repent immediately, sair e chorar amargamente. leave and cry bitterly. Lucas 22:61. Luke 22:60. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, quer dizer, depois, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Você acha que aquele olhar de Jesus foi um olhar de raiva, Do you de think that desprezo? Do you think that look was a glare of anger or disgrace? Você acha que Jesus, espancado naquele momento, ele olha para Pedro com um olhar fulminante de que decepção? Do you think he's looking at him disappointed? Não. No. Esse é o olhar que nós, seres humanos, It's the look that we tolos, damos para o irmão ao invés de ajudar. give to our brother instead of helping them. O olhar de Jesus, The look of Jesus, que ele olhou para Pedro naquele that he dia, looked at Peter on that day, e que ele olha para mim e para você, and he looks at me and you. é um olhar de amor, It's a look of love, de amor inexprimível, de amor imutável, an unchanging love, mesmo ferido. even hurts. Eu imagino que Pedro viveu naquele olhar de Jesus pelos próximos 3 dias até que o mestre ressuscitasse. I imagine that Peter lived in that look for 3 days until he Eu was acho que resurrected. Jesus, quando ele olhava para I Pedro, think Jesus, when he looked at Peter, e Pedro, já arrependido, olhava para and Jesus, Peter already repented, looked at Jesus, Jesus falava o que ele fala para mim e para você And quando a Jesus gente said- chega para ele arrependido. and Jesus said what he says to me and you when we come fully Eu te repentant. amo, I love you. eu te conheço, I know you. eu sei quem você é, I know who you are. eu ainda estou aqui por você. And I am still here for you. Um olhar de ternura, de amor imutável. A look of tender and unchanging love. A gente sabe que essa é a maior diferença entre Judas e Pedro. We know that that's the biggest difference between Judas and Peter. Enquanto Pedro se arrepende, While Peter repents himself, Judas, Judas, ele sente remorso. he feels remorse. O arrependimento faz a gente entender a graça de Deus e nos leva mais para perto de Jesus. Repentance helps us understand the grace of Jesus. O It brings us closer. O remorso faz a gente sentir mal, sabe por quê? Porque a gente só pensa nas consequências. Remorse makes us only feel bad because we only think of the consequences. E o remorso só leva a gente a pecados ainda maiores. And remorse only brings us to sin even more. Mas Pedro havia negado Jesus. But Peter had denied Jesus. E sabe o que eu acho muito interessante? And you know what I think is interesting? Que a última coisa que acontece aqui But the last thing that happens here é Pedro negando Jesus 3 vezes. is Peter denying Jesus 3 times. E a próxima vez que Jesus faz por Pedro And the é next- morrer por ele na cruz do And the next Calvário. thing that Jesus does for Peter is die for him on the cross. Deus não morreu na cruz do Calvário porque eu e você somos bons, Jesus didn't die on the cross because we are good, porque nós temos dons e talentos. because we have gifts and talents. Jesus morreu na cruz do Calvário porque ele sabe quão mal nós somos. Jesus died on the cross because he knows how bad we are. Então, So quando ele te pergunta, tu me amas? when he asks you, do you love me? Não é porque nós somos bons demais. It's not because we're too É good. porque ele é It's perfeito. because he is perfect. Jesus, quando ele encontra com Pedro, naquela primeira passagem que nós lemos em João 21, Jesus, when he first encounters Peter in the first message that we read in John, você vê ele chegando, Pedro. we see him coming. Peter, Não, no, não. no. Ele não chega condenando Pedro pela sua He infidelidade, doesn't come condemning mas Peter ele for his restaura infidelity, Pedro por completo. but he restores Peter E completely. quando as fontes de autoconfiança de Pedro já estão quebradas, And when Peter's self-confidence is broken, ele é capaz de entender
que a dependência dele é total no Mestre, em He is Jesus. capable of understanding that his trust is fully in Jesus. É assim comigo, é assim com você. And it's like this for me, and it's like this with you. A graça de Deus, The grace of God. quando Ele pergunta, tu me amas? When he asks, "Do you love me?" Ele não está perguntando para pessoas He's perfeitas. not asking perfect people. Talvez você que está aqui hoje, Maybe you that are here today, você já teve experiências maravilhosas com Jesus. you already had wonderful experiences with Jesus. Ou talvez você está nesse lugar que Pedro Or estava, maybe you're in the place where Peter was, quebrado, broken, chateado. upset. Mas Jesus, quando Ele olha para mim e para você e But- fala, tu me amas? But when Jesus looks at us and he asks, "Do you love E a me?" primeira pergunta, se você observar que Jesus fez, foi, tu me amas mais do que estes? And the first question that Jesus asks to Peter, if you pay attention, is, "Do you love me more than these people?" E o que Jesus pergunta para mim e para você? What Jesus asks me and you, Tu me amas "Do you love me mais do que você mesmo? more than yourself, Do que os seus sonhos? more than your dreams, Mais do que o seu trabalho? more than your job, Mais do que os seus amigos que estão aqui? more than your friends that are here? Tu me amas? Do you love me? Cuida das minhas ovelhas. Take care of my sheep." O que significa cuidar das minhas ovelhas? What does it mean to take care of the sheep? Prega o evangelho. Preach the gospel. Fala de mim. Speak about me. O meu evangelho é evangelho de poder e graça. Tu me amas? Do you love me? Tu me amas? Do you love me? E logo depois disso, And right after that, teve o dia de Pentecostes. there was the day of the Pentecost. E quem pregou foi Pedro. And who preached was Peter. E mais de 3.000 almas aceitaram And more than Jesus. 3,000 lives accepted Jesus. Então preste atenção, você que é jovem. So pay attention. Não espera. Don't wait. Você já tem tudo que você precisa You already have everything para that you ir need pregar to o go and evangelho preach the por todo o gospel mundo. to the whole world. Pedro não ficou dando desculpa depois disso. Peter didn't make excuses after Ele that. foi. He went. Ele se He converteu went. de He verdade. converted, truly. Tu me amas? Do you love me? É isso. It's about that. Fica de pé, nós vamos orar. Let's stand so we can pray. Coloca uma música ou o louvor vai subir, eu não sei, o pessoal do louvor já não está ali no fundo, acho que eles estão lá embaixo organizando o hangout. Glória a Deus. Essa pergunta, tu me amas? This question, do you love me? Não é para os perfeitos, It's not for the perfect people. para os pastores, It's not for the pastors. mestres da lei, Masters of líderes law, somente. leaders. É para mim, para It's você, for me and for you. para que eu e você a gente pode sondar o mais íntimo do nosso coração So that me and you can truly feel it in our heart. e deixar tudo que a gente fez em arrependimento e falar, Senhor, eis-me aqui. And leave everything that we've done in repentance behind. E And go. e fazer o que Deus tem nos chamado para And do what fazer. God called us to do. Amém? Amen? Eu quero orar por você. I want to pray for you. As aulas começaram Classes have ou started. estão começando. Or they are starting. Se você é um jovem adulto, já saiu da escola, If you're already out of school, começou um novo mês hoje, start a new month today. e esse é o mês And this is the month que você vai começar that you will start a ser intencional no seu to trabalho. be intentional in your work. Lembra do testemunho do Igor. Cadê o Igor? Remember the testimony of Igor. Igor's testimony. Que pregava para o colega de trabalho That he dele, would um senhor, preach to this man that he would work with. chamava ele para vir para a igreja, Would né, call him Igor? to come to church. E chamou ele para vir para a igreja, ele Called him falava to que come não to church, vinha. and he would say that he wouldn't go. E aí um dia ele falou, tá bom, Igor, And then one day he said, "Okay, passa lá em casa. all right, come get me. Domingo, 8h30 da manhã, eu vou com você na On igreja. Sunday, 8 a.m., I'll go with you to church." Como é que ele chamava, Igor? Chico. Chico, né? Chico. His name was Chico. Quem lembra o que aconteceu com o Chico? Who remembers what happened to Chico? Morreu. He died De sábado para domingo. from Saturday to Sunday Sem Jesus. without Jesus. No céu a gente vai saber, porque Jesus aparece em sonho, a gente sabe In the heavens disso. we'll know because maybe Jesus revealed himself to him.
Mas ele passou semanas. Vamos, Tico? But he spent Vamos, weeks. vamos. Let's go. Vamos, eu vou domingo. All right, let's go on Sunday. O Igor recebeu ligação falando que ele Igor tinha got the call falecido. that he had Ele não passed estava away. doente. He wasn't sick. A gente nunca sabe quando é o nosso último We dia. never know when it's our last day Ou quando é o último dia da pessoa do nosso lado. or when it's the last day of the person that's next A to gente us. não pode ser egoísta We can't be e guardar selfish Jesus só pra gente. and hold Jesus only for us. Lembra da blusa do Summer Camp? Ninguém tá Remember com ela the hoje. summer camp shirt? Olha, vem aqui. Come here. Eu sei que você é muito tímido, você vai ficar de costas, tá tudo bem. Pode subir. Você não vai ter que virar, prometo. É tudo sobre isso. It's about this. Conhecer a Deus Knowing God e fazer Ele conhecido. and make him known. Não espera Don't você tá wait. pronto. You be ready. Você já está pronto. You already are ready. Jesus te pergunta nessa noite e às vezes o galo tá cantando para você. Jesus is asking you tonight, Você me ama? do you love me? Eu te conheço. I know you. Eu sei o que você faz na sua I casa know quando what you ninguém do tá at your house vendo. when no one's watching. Eu sei como você age na sua I escola know quando how you não tem act ninguém at da igreja. school with no one from church. Eu te conheço. I know you. Eu escuto o que você I fala, hear eu what vejo you o que você say. I faz. see what you do. Mas hoje ele te olha com o mesmo olhar que ele olhou para Pedro. But today he looks at you with the same look that Eu he amo saw você, Peter. você me I ama. love you. Do you love Eu me? estou aqui para você. I'm here for you. Eu estou aqui para I am você. here for you. Enquanto a vida é While esperança, there's life, there's still hope. não existe pecado maior do que a graça There's de no Jesus. sin that's greater than the grace of God. Se você está em pecado, If you are in sin, masturbação, masturbation, pornografia, pornography, dormindo com seu namorado ou com a sua sleeping with your namorada ou girlfriend or com your pessoas boyfriend or with aleatórias, different people, não há vergonha there's no shame diante de Jesus. before Jesus. Você só precisa se You arrepender just need to repent e deixar o pecado. and leave your sin. E Ele vai cuidar do seu And He will coração. take care of your heart. Ele vai restaurar você. He's going to restore you. Ele não é como ser humano que julga, que condena. He's not like a human who No. judges. No. O amor dele, His love. o amor dele por mim e por His você love for me and for you é tanto is so much que ele morreu naquela cruz that He died on that cross por nós. for us. Tem pessoas na sua escola, There are people at your tem school. pessoas aqui There are people here que pensam em tirar a própria vida. that think of taking their lives. Não faça isso. Don't do that. Você tem um chamado. You have a calling. Você tem um You propósito. have a purpose. Você é ganhador de almas nessa You are a terra. winner of souls. Todos nós aqui, We are ninguém está all. aqui por um No acaso. one here is here Você just não because. vem para essa terra You que didn't por come here anos to foi this conhecida land. como uma nação cristã só por causa de um diploma. Just because of a diploma. Nós sabemos We know que as igrejas de imigrantes that the churches of immigrants têm sido canal de avivamento nessa have been terra. a channel of revival. Nós in this earth. sabemos que o Brasil é o segundo país a enviar missionários para o mundo. We know that Brazil is the Nós second sabemos o que a place palavra that de sends Deus fala, missionaries. que onde abundou o pecado, superabundará a graça. E nós sabemos And we know que não houve geração como a Gen that Z, there's no tão generation like pronta Gen para Z, compartilhar so o ready evangelho e to share falar the de gospel Jesus and speak Cristo. of Jesus. Eu vos escolhi porque I chose vocês you são because you are fortes. strong. Ele cura os He heals corações. hearts. Não desista. Don't give up. Não desista. Don't give up. Se você está aqui nessa If noite, you are here tonight, mais uma vez fala: Jesus, one more eis-me time, say, aqui. Jesus, have me Me here. ajuda Help me a deixar o to pecado, leave sin, a viver uma vida to santa live a holy life, e a falar do Senhor para todo mundo por onde eu for. speak about you to everyone Em around. nome de In Jesus. the name of Jesus. Tem pessoas por onde você There are vai people for where you go que precisam that need de Jesus Cristo. Jesus Christ. Se você hoje If you today está
com tá com o coração apertado. have a tight heart, Se você quer confessar um pecado para Jesus, if you want to confess a eu não sin quero to que você venha pegar o Jesus, microfone e fala o que você está passando. I don't want to say in the E não microphone what importa you're se é going through. orgulho, se é mentira, Doesn't se você matter está if brigando it's com seus pride. pais. If you're fighting with your Vem aqui na parents, frente que nós vamos come orar up here. com We're going to você. pray for you. Em nome de Jesus, name of não Jesus. tenha vergonha. Nós estamos Don't aqui have para orar shame. com We're here to você. pray with Se you. você quer algo novo do Senhor, want se você something new quer, from the Espírito Lord, Santo, me ajuda. Say, Holy Spirit, Eu help me preciso desse I poder need this para power ir e pregar o to Evangelho. go and preach the gospel. Nós vamos orar com We're você. going to pray with you. E tá tudo bem, se ninguém vier, And it's tá tudo okay bem. if no one comes, it's okay. Mas se você quer essa oração, But vem if aqui you na want this prayer, frente. you can come up here. Nós vamos orar. O Leandro já está vindo. Se você é menino, você vai receber oração de you're um a guy, homem. you're Se gonna você receive a é prayer. menina, você vai If receber you're a oração girl, de uma you'll mulher. receive a prayer from a woman. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. As aulas começaram. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Do you love me? Take care of my sheep. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Feche seus olhos, nós vamos Close your orar. eyes. We're going to pray. Senhor, eu te agradeço pelas tuas palavras, Espírito Santo. Lord, I thank you for your words, Holy Spirit. E eu peço que Espírito Santo, o Senhor ministre em cada coração. And I ask that you may minister in every heart Enquanto a Maria canta esse louvor while por mais Maria 3 preaches minutos, this song. ministra nos corações. Minister in hearts, Jesus. Pai, cada oração não dita, Pai. Cada jovem que queria ter vindo aqui na That frente, mas por every qualquer youth that wanted motivo to não come up here veio. that didn't come up, Espírito Santo, Senhor, Holy vai onde nós Spirit, não vamos, Pai. go where we can't go, Jesus. Eis-nos aqui, Have us here, Senhor. Lord. Obrigada, Jesus. Nós Thank you, abençoamos, Jesus. Pai, esses We jovens que bless estão these aqui. youth that are E here. nós sabemos que And we todos know eles são that all of ganhadores de them alma para o Teu reino. Are called to your kingdom. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Se você nunca aceitou Jesus, se você nunca declarou Jesus como seu Senhor e If Salvador, you've never accepted Jesus or declared Jesus as your Lord and Savior, lembra que Jesus falou para Pedro: Pedro, converta. Às vezes você já está vindo na igreja há tempos e quer fazer maybe isso. you've been coming to church for a while and now you want to do this. You haven't done this before. Se você entendeu If hoje you understood today o amor de Jesus the love of Jesus por mim e por você, for me and for you, e quer entregar sua vida a and want to Ele, give your life to Him, eu quero que você levante as want you to suas raise your mãos hand, e alguém vai do seu and someone's lado going to te come next abraçar to e orar you to com hug you and você. pray with you. Em nome de In the name of Jesus. Jesus. Se alguém quer If hoje anyone wants to do that falar: today, Senhor, eu Say, amo Lord, você, I eu amo o love you. Senhor, e eu sei que o Senhor é o único and I know that you Salvador. are the only Savior, Eu te entrego a minha vida, I give you Pai. my life. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz Father, in que your name of é o teu Jesus, Espírito Santo, Your Senhor. word says that the Holy Spirit, Que a gente possa continuar vendo o teu Espírito that we agindo may be entre able to nós, continue Pai. to see your Holy Spirit working in us. Eis-nos aqui, Have us Senhor. here. Obrigada, Pai. Thank you. Obrigada, Pai. Thank you. Obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém.